para compartilhar a palavra do Senhor. Deixa eu me apresentar rapidamente, antes de nós aqui passarmos para a palavra. Sou Maurício, Pastor Maurício, sou de Campinas, São Paulo. Minha esposa não pôde estar aqui comigo nesta noite, mas ela mandou um abraço, o nome dela é Vanessa. Nós temos também mais uma filha, Amy Valentina, tem 4 anos também, está com ela. Eu trouxe meu filho Mateus, que está aqui comigo nesta noite. Pastor Pedrosa estaria aqui nesta noite, mas houve um conflito na agenda dele, e eu estou aqui, servindo ao Senhor, servindo a igreja, com alegria no mundo, no meu coração, de poder estar aqui com vocês. Sou membro da Igreja Batista Central de Campinas, nós estamos na Central de Campinas, vai fazer 2 anos esse ano, nós estamos no Nordeste do país, passamos aí 2 anos em Fortaleza, onde eu tive minha consagração no Ministério Pastoral. Depois nós passamos mais 2 anos e meio em Mossoró, e depois passamos 1 ano em Toronto, no Canadá. Passamos 1 ano trabalhando com famílias, e em 2018, dezembro de 2018, nós retornamos para Campinas, onde é a nossa cidade, e estamos aqui, servindo ao Senhor ali na Igreja Batista Central de Campinas. O pastor Valdir também manda um abraço também para todos vocês, o pastor Everaldo, que está de férias, e o Pedrosa também transmite a todos vocês também um grande abraço. Deus sabe todas as coisas, estamos aqui porque o Senhor nos trouxe, e nós queremos compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. Uma pena que nós não podemos nos abraçar, não podemos nos cumprimentar, mas receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, e a nossa alegria de poder estar aqui nessa noite para compartilhar a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que está aqui nessa noite, você que também está na sua casa, acompanhando essa transmissão, no Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, nós vamos ler alguns textos no final do capítulo 4 de Efésios. Eu queria que vocês pudessem acompanhar a leitura desse texto. Efésios capítulo 4, nós vamos ler os versículos de 17 até o 32. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, acompanhe na sua Bíblia, no seu tablet, no seu celular, essa leitura que eu estarei fazendo agora, que diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir agora do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, aqui eu quero deixar bem destacado que nós vamos trabalhar a partir de agora. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos, queridos, e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Glórias a Deus pela sua palavra, né? Hoje nós vamos, o título da mensagem nessa noite é a solução do Evangelho para as famílias arruinadas, né? Nós estamos vivendo um tempo bem difícil de pandemia, onde algumas coisas têm crescido, né? Ou têm se levantado, coisas estranhas, na verdade, você tem visto no noticiário, acontecimentos, né, de famílias, pessoas que estão se excedendo, né, ou coisas ruins estão acontecendo, aquelas que pareciam que não acontecia normalmente, mas devido à pandemia, devido às pessoas estarem mais dentro de suas casas, mais confinados em suas famílias, ali dentro do seu lar, né, no dia a dia com sua esposa, no dia a dia com seus filhos, né, tendo essa vivência que muita gente às vezes não tinha muito essa vivência, porque passava, né, tem pessoas, né, por exemplo, casais, marido e mulher que trabalham, uma pessoa trabalha durante o período da manhã, outra pessoa trabalha à noite, e acaba nem se encontrando, e agora existe essa possibilidade, né, devido à pandemia que nós estamos vivendo, de pessoas estarem confinados, nós ficarmos mais em casa, e ali começa a surgir grandes situações, começam a surgir grandes crises, né, que vêm à tona de uma maneira que vem para destruir as nossas famílias. Então nós temos que tomar muito cuidado. E eu queria chamar a atenção, né, de vocês e da igreja, da importância de nós vivemos o Evangelho de Cristo, a qual nós fomos chamados para viver, né? A qual nós fomos, através de Cristo, do seu amor, da sua graça, da sua redenção, Ele nos capacitou para viver a sua obra agora nesta terra. E essas crises, elas estão crescendo e estão entrando em nossos lares, estão destruindo os nossos lares, inclusive lares evangélicos, lares de cristãos. Então, nós queremos aqui, né, trazer essa palavra que o apóstolo Paulo trouxe aos gentios, da importância de nós praticarmos o Evangelho, de nós praticarmos a palavra de Deus, porque o Evangelho é a única solução para a nossa sociedade, ele é a única solução para as famílias destruídas, ele é a única solução para a igreja. E em Efésios é um livro que trata, né, de uma visão ampla de Jesus, da igreja, do nosso lugar em Cristo e de como refletir a vida de Cristo em nossos relacionamentos. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma, ali mais ou menos 60 anos depois de Cristo, e ali ele escreve com essa visão de nós vivermos de maneira prática o refletir Cristo em nossos relacionamentos, né? No capítulo 1 e 2, né, ele vai falar de quem somos em Cristo. Isso nós precisamos ter muito claro de quem nós somos em Cristo, para viver o nosso dia a dia em nossa casa, porque muitas vezes esquecemos de quem nós somos em Cristo, e nosso viver, né, no nosso cotidiano não reflete isso, reflete o oposto, reflete o contrário, reflete, né, uma direção diferente daquela proposta por Cristo e de sua palavra em nossas vidas. Por isso que nós temos sempre que ler a palavra, sempre estudar as Escrituras, para que a gente possa refletir quem de fato nós somos em Cristo Jesus. E Paulo nos chama a atenção através dessa carta, né? No capítulo 1 e 2, em Cristo somos abençoados. Em Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós somos abençoados, né? E também em Cristo somos perdoados e recebemos sabedoria e entendimento. Em Efésios capítulo 1, versículo 7 e 8 vai dizer: nele temos a redenção
por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Recebemos de Deus a sua graça, o seu perdão, em toda sabedoria e entendimento. Em Cristo também somos para a glória dele, recebemos o selo do Espírito Santo, em Efésios capítulo 1, versículo 12 e 13, vai dizer assim: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Todos nós, a igreja do Senhor, é selada com o Espírito Santo da promessa, E em Cristo também nós temos vida, somos salvos pela sua graça. Ele nos ressuscitou para uma nova vida. Em Efésios capítulo 2, 1 a 6 vai dizer: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, aqueles que não estavam em Cristo, também viviam entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Mas todavia, queridos, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Olha quem nós somos em Cristo. Somos abençoados, somos redimidos, perdoados, nos assentamos aos lugares celestiais com Cristo Jesus. Recebemos todas as suas bênçãos, No capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai falar, sobre os gentios, que tinha, eles se achavam ainda meio deslocados da igreja de Cristo. Às vezes nós estamos na igreja, mas nós nos sentimos um pouco deslocados da igreja de Cristo. Às vezes nós aceitamos a Cristo, mas se sentimos tão pequeno diante de Cristo, do seu amor, da sua graça, da sua bondade, que às vezes sentimos que estamos tão distante, dessa comunhão maravilhosa que é a igreja do Senhor, de estar com Cristo, e ficamos um pouco deslocados, achamos que nós não somos crentes de verdade, mas o Cristo ele habita em nós, E Paulo ele vai dizer assim, por essa razão ajoelhei-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família no céu e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Se nós estamos sentindo pequenos, fracos, o Senhor fortalece, o Senhor te enche de poder, de graça, mediante, ele vai dizer também, continuando: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, com todos os outros crentes, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus, meus amados. Olha só, essa oração de Paulo, para a vida daqueles irmãos que estavam se sentindo arraigados ou distante, dessa igreja que é Cristo. Mas aqui Paulo agora ele fala assim: olha, eu oro para que vocês sejam fortalecidos e sintam esse amor em vocês, para que vocês venham vencer, e ele vai dizer, vai continuar aqui no versículo 21, no capítulo 3: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. O Senhor, Ele é capaz de fazer muito mais daquilo que você imagina na sua vida, quando você coloca a sua vida nas mãos dEle. E no capítulo 4, Paulo ele vai falar sobre a unidade, da importância da unidade, que nós somos um só em Cristo Jesus. Nós somos um só em Cristo Jesus. Ele vai falar da importância dos dons que Cristo, ao subir ao céu, nos concedeu, cada um de graça, de maneira, cada um tem um dom, um dom que vem de Cristo, para que nós possamos servir um ao outro. E quando nós agora olhamos e nos deparamos com a palavra de Deus,
diante de tudo isso que nós somos em Cristo, diante de tudo que o Senhor nos fez nele, meus amados, aí Paulo vem, agora pratica o Evangelho na sua vida. Nós precisamos praticar o Evangelho na nossa vida. Se nós realmente somos crentes, se nós damos importância à palavra de Deus, se nós damos importância a Cristo em nossas vidas, nós precisamos agora, de maneira prática, viver o Evangelho na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade. Precisamos, né? Ontem eu li uma citação de Hernandes Dias Lopes. Ele vai dizer assim, a maior necessidade da igreja brasileira é voltar ao Evangelho. O Evangelho é proclamado pelos apóstolos, né? Os púlpitos precisam pregar não autoajuda, mas o Evangelho. Precisam pregar não prosperidade, mas o Evangelho. Precisam pregar não o culto à personalidade, mas o Evangelho. Só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Temos uma sociedade decaída. Nós ficamos assustados com o que as coisas acontecem e o que está acontecendo na nossa sociedade. O Evangelho é a solução para essa sociedade decaída, né? E então, o primeiro princípio aqui que nós podemos observar na palavra de Deus essa noite, que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 22. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. A verdade, ela precisa ser falada, e nós muitas vezes falamos coisas falsas, ou não falamos a verdade, até mesmo com os nossos irmãos dentro da igreja, com as nossas esposas, com nossos filhos. E nós precisamos praticar a verdade em nossos lares. É um princípio básico, meus amados, e simples, né? Sabemos como funciona, mas não vivenciamos este princípio da palavra de Deus em falar a verdade. Por isso que nós estamos com tantos problemas nos casamentos, né? Estamos com tantos problemas com os nossos filhos, porque nós não temos vivenciado este princípio de verdade, né? Nós precisamos ser sinceros uns com os outros. Não devemos falar meias verdades. Nós somos crentes e Cristo habita em nós. O Espírito Santo ele está em nós. Ele nos selou com a verdade. O Espírito Santo ele veio para testificar da verdade. Ele veio para nos levar, né, ao arrependimento e para conhecer a verdade. E se nós somos cheios do Espírito Santo, nós precisamos abandonar a mentira. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para aqueles irmãos. Vocês precisam parar, né, de falar mentira, né, de falar falsamente, de fazer comentários que são falsos contra alguém, contra as pessoas, né? A mentira é algo terrível que acaba com as nossas vidas, né? A Bíblia vai dizer que o pai da mentira é Satanás, ele é o diabo. Isso não pode estar, né, em nossa vida, não pode estar na nossa família. Isso vai arruinar a nossa família, ele vai arruinar a nossa igreja, vai arruinar a nossa sociedade, né? Abandone, né? O que significa abandonar? É remover, né? É o mesmo que despir-se, é o mesmo sentido que Paulo usou no versículo 22, quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem, ou seja, retirar o velho homem, aquele homem que mentia, que falava falsamente, que fofocava, né? E que criava intrigas mentirosas. Você precisa despir desse velho homem, dessa velha pessoa que você era antes de conhecer a Cristo, e agora precisa viver a nova vida que Cristo te proporciona. Fale a verdade, né? Paulo aqui, ele pede para que os cristãos falem a verdade uns aos outros, né? Porque todos eles estão unidos em Cristo Jesus. Em Provérbios capítulo 16, versículo 17, vai dizer assim, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Em Apocalipse vai dizer algo duro para quem mente. Vai dizer assim, felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora, fora
ou seja, fora da vida eterna, dessas portas que Cristo oferece, ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A Bíblia vai nos ensinar que o mentiroso ele não vai entrar no reino dos céus. Em Apocalipse 22, versículo 14 e 15. Nós precisamos nos converter e nos arrepender. Se nós temos mentido, se nós temos praticado, e nós temos abandonado, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e pedir perdão a Deus e viver a nova Cristo, a nova vida que Ele propõe para que a gente possa viver. Segundo princípio aqui, né, nesse capítulo de Efésios, não dê lugar ao diabo, né? Paulo vai dizer assim, ó, quando vocês ficarem irados, não pequem, né? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. Meus irmãos, o que tem acontecido de fatalidade nos lares hoje, diante da pandemia? As pessoas não conseguem ficar 2, 3 minutos em casa junto com as outras. Está acontecendo tragédias e tragédias e mais tragédias. As pessoas se matam, estão se matando por coisa pequena. A Bíblia fala que nós podemos nos irar, mas nós não podemos deixar que isso tome conta dos nossos corações, da nossa vida. Não podemos deixar que isso realmente nos mova a um sentido, a uma forma de prática pecaminosa, até mesmo a tragédia. É horrível o que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente as pessoas estão agindo, estão se consumindo de ira por coisas pequenas e banais, e estão se matando. O sentido aqui da ira, né, é o sentido de provocação, e não somente da expressão dela. Tem aquela questão que você começa a provocar, né, ali o seu marido, provoca ali a sua esposa, provoca os seus filhos, até ele, né, dar aquele chute no balde e te xingar e fazer ofensas a você, e vem uma discussão, a coisa já pronto. Meus irmãos, tudo isso é o que o diabo quer. O diabo ele quer ver o circo pegando fogo. E quando isso acontece, quando você extrapola os limites, quando você não apazigua a ira antes que o sol se ponha, o negócio fica feio. E aí o diabo ele toma conta, ele vai fazer a vontade dele. Você se alinha, você se vira um parceiro do diabo para fazer o que ele quer e acabar ali com o seu lar, acabar com o seu relacionamento. Isso é péssimo, né? O diabo nunca vai dizer para você que a ira de Deus não produz justiça, que a sua ira não produz justiça. Ele nunca vai dizer isso para você. Ele vai colocar fogo, ele fala assim, olha, ela te feriu, fere ela também. Você vai deixar quieto? Olha, deu um chute no seu calcanhar, você vai ter que dar outro. O diabo vai fazer isso, ele vai colocar isso em nossa mente. E se nós dermos lugar a isso, nós vamos pecar, e vamos pecar feio. Outro princípio que nós nos deparamos com a palavra de Deus aqui, com o apóstolo Paulo, é que nós precisamos mostrar a verdade, né, o verdadeiro arrependimento. Quando nós errarmos, né, nós devemos aprender a se arrepender, e de forma verdadeira. Muitas vezes a gente erra, pisa na bola com a nossa esposa, pisa na bola com o irmão, né, pisa na bola com o nosso filho, ou o nosso filho pisa na bola com a gente, pede desculpa, mas de maneira simplória, uma desculpa assim, sabe, desculpa, mas não se arrepende, não mostra arrependimento, não demonstra que aquela atitude, sabe, deixou ele triste, e logo ele está fazendo novamente, logo está errando novamente, está falhando novamente. O nosso arrependimento, ele precisa ser verdadeiro, né? Nós precisamos mostrar que nós realmente nos arrependemos, né? O texto vai dizer assim, olha, o que furtava, não furte mais, né? Mas antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que você tenha que repartir com o que estiver em necessidade. Não estou falando que você aqui na igreja roube alguém, né? Mas o apóstolo Paulo está citando esse exemplo aqui, olha, se você está furtando, né, não furte mais, mas trabalhe, ou seja, muda de vida, mostra um arrependimento, e não só trabalho, mas
ganhe recursos para ajudar outras pessoas, a quem precisa. Isso é verdadeiro arrependimento. Pare de roubar, mas também comece a trabalhar para ajudar outras pessoas. Isso se chama arrependimento verdadeiro, né? Arrependimento verdadeiro é aquele que cura relacionamento. Lembra de Zaqueu? Né, quando Jesus estava indo na casa de Zaqueu, Zaqueu ele vai dizer assim, né, em Lucas capítulo 19, versículo 8 e 9, né, Zaqueu, quando se arrependeu do seu pecado, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis que a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, né, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa. Então ele falou assim, se eu extorquir alguém, se eu falhei, se eu pisei na bola, se eu fui lá, roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é arrependimento verdadeiro, né? Se você pisa na bola lá com a sua esposa, com o irmão da igreja, se arrependa de maneira verdadeira e mostre uma atitude verdadeira que você se arrependeu. Mostre que você realmente está arrependido através das suas atitudes, né? Infelizmente nós não temos demonstrado em nossas atitudes, nós somos arrependidos. E nós vivemos uma vida diferente do que o Evangelho pede para que a gente viva. Um outro princípio aqui da palavra de Deus é: não use palavras inúteis que não conceda graça. Fale com educação e consideração, meus irmãos. Na pandemia o pessoal falando palavrão, brigando com seus familiares. Aqui, infelizmente, muitos irmãos, membros de igreja, pisam na bola e pecam. Homens e mulheres, isso é básico, meus irmãos. Infelizmente, né, muita gente quer estudar Apocalipse, mas, sabe, não vivencia o básico do Evangelho. Sabe, tem um estudo que quer um conhecimento teológico, tá, mas não vive o princípio básico do Evangelho. Precisamos, né, vivenciar no beabá do Evangelho, as coisas simples que o Evangelho nos traz, né? O marido precisa se atentar para esse princípio, a mulher, a esposa precisa se atentar para esse princípio, né? O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, no versículo 29, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Meus irmãos, sabe que lá na sua casa você está transmitindo graça à sua esposa, aos seus filhos, aos seus vizinhos? Como está sendo a expressão, né, das suas palavras, das suas atitudes ali, nessa vivência, nessa experiência que estamos enfrentando, né, nesse tempo, né, onde nós estamos mais em casa, onde nós estamos ali mais confinados com os nossos familiares, a quem Deus nos presenteou, a nossa esposa, os nossos filhos, pessoas que nós amamos. E será que nós temos realmente vivido esse princípio? Né? O primeiro mandamento fala que nós devemos falar a verdade. Aqui, Paulo, ele pede para que a gente fale a verdade, mas com amor. Eu sei que na hora a sua esposa, né, o seu irmão, ele vai pisar na bola e ele vai ter que ouvir alguma coisa, né? É importante você falar alguma coisa para o seu filho, para que ele venha parar, né, de ser irresponsável, ter uma nova atitude. Só que você precisa falar com amor, você não pode destruir simplesmente com palavras, né? Acabar com a pessoa, humilhar a pessoa com palavras verbais que deixa a pessoa para baixo, que deixa o seu filho para baixo, que deixa o seu irmão para baixo. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que a Bíblia nos traz como princípio da sua palavra. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, vai dizer que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Olha, meu irmão, tome cuidado com aquilo que você fala para as pessoas. Tome cuidado com aquilo que você fala ali para sua mãe, para o seu pai, né, para sua esposa, para o seu filho, porque você vai ser recompensado por aquilo que você fala. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 7 vai dizer assim, olha:
Do mesmo modo aqui para os maridos, né? Sejam sábios no convívio com suas mulheres, e trate-se com honra, como parte mais frágil, cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha aqui, é tão assim, trate com cautela, trate com humildade, trate com graça ali a sua esposa, porque, meus irmãos, se você não fizer isso, o Senhor não vai ouvir a sua oração. Não vai adiantar a sua oração pela manhã, né? Você orando, pedindo a Deus graça, misericórdia, provisão, se você não está agindo de maneira correta, né? Com a esposa que é algo frágil, que é a mulher que Deus colocou ali ao seu lado para você ter experiência e compartilhar a sua vida. Não seja grosso com seus filhos, não seja grosso com sua esposa e familiares, não humilhe com palavras desencorajadoras, né? De rebaixamento e sem graça. De Jesus. Que a nossa palavra, meus irmãos, possa gerar vida para os que ouvem, possa gerar vida em nosso lar, na igreja e também na sociedade. Aonde você passar, que a sua palavra possa gerar uma diferença na vida daqueles que ouvem, né? Uma coisa que a gente, nosso tratamento aqui com nossos irmãos, daí chega na sua casa totalmente diferente. Você fala palavrões, isso insulta, né? Imagina o Senhor ouvindo tudo aquilo que você tem falado, se entristecendo com as suas palavras. E outro princípio aqui que o apóstolo Paulo nos ensina é não entristeçam o Espírito Santo de Deus, né? No versículo 30 de Efésios 4 vai dizer assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Como que a gente entristece o Espírito Santo de Deus, meus irmãos? Aqui olhando para essa palavra. Deixando de participar aqui da obra missionária, né, que nós temos aqui a campanha de missões nacionais? Não vai ser. Se você não tem condição, Deus ele não vai se entristecer. O Espírito Santo não vai entristecer contigo. Você está desempregado, você quer ajudar a missionária, mas você não consegue, e não vai te entristecer por causa disso. Porque você não vai poder participar do coral esse ano, também não é por causa disso que você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando não agimos com bondade, sendo compassivos, perdoando, né, liberando perdão. Nós não entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós agimos assim. Né? Quando nós não agimos com amargura, com indignação, com ira, com gritaria, com calúnias, nós não entristecemos o Espírito Santo dessa forma. Que eu e você possamos ter uma atitude, um compromisso, um temor a Deus, de maneira que nós venhamos a viver uma vida diária no nosso lar, nessa sociedade, transmitindo a palavra de Deus, transmitindo o Evangelho, que é a solução para as famílias arruinadas, de maneira que a gente venha realmente viver uma vida debaixo da graça de Deus, vivendo os princípios da palavra de Deus. Um último princípio aqui da palavra de Deus que nós estamos trabalhando é perdoe. Perdoe. Sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. A igreja, ela precisa liberar o perdão. Cristo, ele nos perdoou, né? Deus nos perdoou, nos oferecendo Cristo. Ele nos perdoou de todo pecado. Ele nos salvou, ele nos redimiu. Ele cancelou toda, né, a nossa condenação. Ele olhou para nós com misericórdia, com graça. Ele olhou para mim e para você. Ele te analisou, Ele sabe do som do seu coração, Ele sabe de tudo que você já aprontou, Ele sabe de todo o seu egoísmo, Ele sabe de todo o seu orgulho, Ele sabe de tudo que você já fez na sua vida, Ele sabe de tudo que você já cometeu, de todas as coisas que você já ofendeu pessoas, Ele sabe de tudo, mas Ele veio mesmo assim com o seu amor, com a sua graça, oferecer o seu perdão para cada um de nós, né? E agora Ele também nos ensina a prática do perdão. Meus irmãos, como é difícil para algumas pessoas perdoar.
liberar perdão. Né? Eu cresci num lar assim, né, sem pai, né, criado pela avó, e minha mãe um pouco me abandonou por alguns motivos, porque ela era muito jovem quando me teve, então ela não cuidou assim de mim, ela sabe disso, né? E aí chegou um tempo, né, eu comecei a orar, pedindo a Deus, e aí Deus falou, o Espírito Santo falou muito ao meu coração, que eu deveria ligar para minha mãe e pedir perdão para ela, porque havia uma amargura no meu coração, havia algo no meu coração que gerava uma mágoa, porque eu achava que minha mãe tinha me abandonado, achava que minha mãe não tinha cuidado de maneira como ela deveria cuidar de um filho. E eu acordei uma madrugada, 5 da manhã, deixei amanhecer um pouco mais, daí eu liguei para minha mãe, era 6:30 da manhã, eu não estava nem em Campinas, eu estava lá em Mossoró, e eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu estou te ligando porque eu preciso pedir perdão para você, né? Eu achei que você tinha que dar conta, né? Tinha que cuidar de mim, né? Tinha que me proteger, mas de fato isso não aconteceu por N motivos, né? Mas eu quero te pedir perdão, porque aquilo estava afetando também até a minha vida, meu relacionamento com a minha esposa, meu relacionamento com os meus filhos. E quando eu pedi perdão mesmo, minha mãe do outro lado da linha, sabe, agradeceu, sabe, louvou a Deus, e olha, eu aceito seu perdão, eu peço desculpas também para você também, porque eu era muito jovem, e eu queria ter feito mais, mas hoje eu faço pelos seus filhos, né, como vó. Isso gerou, sabe, uma cura, uma restauração no meu coração, na minha vida, naquela manhã, impressionante, porque eu deixei, né, aquela ofensa, eu deixei aquele algo que estava afetando a minha vida, eu coloquei aquilo diante de Deus, e nós precisamos praticar esse ato de perdão. Eu sei que há pessoas que passam a vida inteira sem perdoar por coisas difíceis mesmo, né, coisas que aconteceram na nossa vida no passado, na infância, mas a graça de Deus, o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos capacita a perdoar. Perdoar é a mesma coisa que quando você chegar, né, no cartório de Deus e falar assim, Deus, eu tenho uma ofensa, eu tenho algo que eu fui ofendido, né? Minha esposa me ofendeu de uma maneira assim muito grave, ou meu filho me ofendeu, ou alguém da igreja me ofendeu de maneira muito grave, mas não consigo, ou alguém, um vizinho, né, um colega de trabalho, né, a minha chefe lá do trabalho, meu chefe, e outra específico, e você se coloca diante de Deus como se fosse um cartório e pegasse e assinasse, fizesse um documento, olha, a partir de hoje eu, Maurício, declaro, né, e apresento diante de Deus essa ofensa e vou colocar isso diante de Deus, e Deus, como sendo o juiz de todas as coisas, Ele vai tratar, Ele vai cuidar e Ele vai nos liberar perdão. E se colocando isso de uma maneira que você assina e coloca, eu nunca mais vou trazer isso de maneira que eu venha me sentir ofendido. Eu vou deixar isso realmente para o Senhor e vou viver uma vida agora de liberdade. É você transferir isso para o Senhor, é você colocar isso diante do Senhor, essa ofensa, e você decidir entregar isso a Deus. Porque Ele nos capacita, e Ele vai nos capacitar caso você precise, né, ir a certa pessoa, ou conversar com essa pessoa. Deus vai tratar isso contigo. Só que nós precisamos buscar essa força no Espírito Santo de Deus e na palavra dEle, né? A Bíblia vai falar assim, que em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós fomos chamados para termos vida plena na presença do Senhor. Jesus nos chamou a sua igreja para ter plenitude de vida com Ele. E quando nós manifestamos, né, entregamos e confiamos a Deus, tudo, até mesmo as nossas ofensas, nós vamos ser livres, vamos ser libertos, e Deus vai promover cura nos nossos relacionamentos que foram quebrados. O Evangelho é tudo isso, meus irmãos. O Evangelho não é a salvação por meio de obras e caridade. O Evangelho não é
você sair, né, para dar sopa ou cesta básica para as pessoas, isso é importante, sim. Mas o Evangelho também, ele é muito mais do que isso. O Evangelho é salvação, ele é vida, ele é redenção, né? Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim, ó, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção de Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores. Paulo ele vai dizer que ele é o pior dos pecadores. Ele não tem coragem. Ele vai dizer assim, eu sou o pior dos pecadores. Mas mesmo assim, ele vê que a graça de Jesus, que a bondade de Jesus o salvou, o encontrou, o restaurou e agora colocou ele à disposição do seu reino. Que nós possamos estar disponíveis e dispostos no reino do Senhor. Meus irmãos, nesse tempo de pandemia, a igreja ela precisa ser levantada de maneira sobrenatural, de maneira que possamos ter autoridade em Cristo Jesus. Jesus nos deu autoridade para pregar o Evangelho, para fazer discípulos a todas as nações. Que eu e você, nós temos a sua autoridade em Cristo Jesus. A igreja do Senhor, esta igreja tem a autoridade de Cristo Jesus para transmitir a sua palavra, transmitir o Evangelho dele, que é a solução para a nossa sociedade. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar com essa palavra. Saia dessa noite, né, transmitindo essa alegria, porque o Senhor te salvou. Quantas bênçãos o Senhor tem nos concedido. Que possamos ser exemplo para a nossa sociedade, que possamos ser exemplo nos nossos lares, que possamos ser exemplo nos nossos trabalhos e aqui na igreja também. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Igreja Batista da Esperança em Hortolândia e ative o nosso sininho e dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.